Fala pessoal, esse é o quarto episódio do tema compulsão. Se você não viu os outros episódios, eu sugiro você assistir também, que estão bem interessantes. Bom, para você que chegou até aqui no quarto episódio, a gente vai aproveitar para fechar o tema. Vamos procurar sempre fazer isso no final de um ciclo, lembrando que cada mês é um ciclo. A gente vai tentar colocar coisas práticas para que você possa praticar no teu dia a dia isso, e se você for nutricionista, poder praticar isso com o teu paciente. Então, eu já gostaria de passar a bola, vou começar pela Ju, passar a bola perguntando, Ju, em termos práticos, o nutricionista ele quer te ouvir, o que eu aprendo com você sobre compulsão na prática clínica, o que eu faço? Bom, o que eu faço na hora que eu pego um paciente compulsivo? Primeira coisa, ter uma parceria com o psicólogo. Então, eu vou atender o paciente, óbvio, porque ele tem compulsão, ele precisa arrumar a alimentação, mas ele precisa ter uma parceria, a gente tem que ir para um psicólogo, não tem como trabalhar sozinho. A gente pode fazer a melhor dieta do mundo, a melhor estratégia nutricional do mundo. Se o cara não corrigir o que está gerando a compulsão, aí ele vai ter algum problema. Então eu, assim como a Gabi, assim como a Carol, a gente já virou coach também para tentar ajudar um pouquinho mais a situação. Acho que você não é, né, Ney? Então a gente já tentou ainda pegar... Mas eu não critico. Ainda bem, né? Eu acho que as ferramentas do coach são muito boas. Então, a gente usa essas ferramentas para tentar ajudar um pouquinho mais o paciente, mas a gente não faz milagre. Então tem coisas que são lá na raiz, então tem que ir no psicólogo. Então essa é uma coisa que pra mim é base. Segundo, respeitar o paciente. Então escutar ele realmente, qual que é o problema dele, e não tentar jogar coisas além do que pode ser para o paciente realmente conseguir seguir. Não piorar a compulsão dele. Porque eu vejo muito isso, as pessoas em vez de ajudar, pioram. Daí vem o paciente para outra nutricionista, vira um Uber, vai para outra nutricionista e 5 vezes pior do que ele chegou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Então acho que isso é muito importante. Então, ir para um psicólogo, para fazer um trabalho em conjunto, escutar qual é a real necessidade dele e tentar trabalhar dentro do possível. Cara, você não consegue ajudar o cara, então passa pra frente. Então, assim, eu tento sempre fazer o máximo que eu posso para ajudar o paciente. Não consigo, bola pra frente. Então, assim, acho que é o básico mesmo, e respeitar sem modismo, sem estratégias nutricionais mirabolantes, porque nessa hora é o básico. É o básico que funciona. Não querer inventar a roda. Não querer inventar a roda, exatamente. Isso aí, Gabi. Eu concordo muito com a Ju. Como a gente fez o coaching, enfim, também, eu acho que, na verdade, a gente já tem uma pegada mais assim, eu não sei se o pessoal novo tá vindo com essa pegada, mas a gente tem uma pegada muito de ouvir as pessoas, Então, eu acho que uma dica muito importante e valiosa, que eu gostaria talvez que alguém tivesse me dito isso na época que eu comecei, primeira coisa, escute tudo que o paciente tem para te falar. Você não tem que dar aula para o paciente, você não tem que ficar falando de fisiologia na primeira consulta, você não tem que ficar explicando o que você aprendeu, você não tem que mostrar para ele. Ele já te procurou por alguma razão, ele confia em você de alguma forma. Então assim, você não precisa ficar todo, sabe, querendo fazer o seu grau para ele, não. Escuta em essência o que ele tem para te falar. Ali você vai pegar coisa. Você vai pegar algum problema, você vai pegar algum eixo emocional ou não, você vai pegar alguma coisinha da alimentação, você vai ver alguns erros. Quando você escuta uma pessoa de verdade, eu acredito que fique muito mais fácil para na hora de você calcular a dieta entender que se talvez você tirar aquela coisa que ele deu ênfase, que ele amava muito, se você fizer isso, talvez você vá prejudicá-lo. Então, acho que a dica que eu acho que eu dou para todo mundo, todo ser humano, primeiro escute tudo que a pessoa tem para te falar. E se você não entender o que a pessoa, é muito importante também, se você não entender o que a pessoa tá falando, você precisa mostrar que você não entendeu e realmente captar. Porque a comunicação não é o que a gente, não é o que a gente fala, não é o que a gente escuta. Não é o que a gente fala, é o que a gente escuta, Enfim, então eu acredito que você tem que escutar o paciente e se fazer entender. Às vezes a gente olha pro paciente, acho que acontece com vocês, você olha pro paciente, o paciente tá assim, ó. Cara, se ele parou, ele não entendeu o que você falou, volta 2 casas, presta atenção, retoma, começa de novo. O cara tem que sair dali sabendo o que ele vai fazer e confiando em ti. Carol. Bom, e uma dica que eu dou é trabalhar com a base do problema, Eu acho que o feeling do paciente, para quem está começando, é difícil você sentir, mas sempre trabalhe com a base, Porque eu acho que a base, se a base não estiver boa, a estrutura cai em tudo que você for construir na tua vida, num prédio, numa casa. Então a base do problema do paciente, por exemplo, da compulsão pelo doce. Eu uso estratégias e trocas inteligentes para não tirar o doce da prescrição do paciente naquele momento.
Porque ele já te falou que ele não consegue ficar sem o doce. Você não vai agir da forma que ele não quer, que é tirando o doce dele. Então acho esse feeling do paciente, o paciente vai falar para você já na primeira consulta se ele quer que você cobre ele mais ou se ele não gosta de pressão. Então escute, como a Gabi falou, o paciente, utilize trocas inteligentes e veja o que ele quer de você, Nutri. Se é que é um Nutri mais compreensivo, se ele foi lá para levar um puxão de orelha, ele vai te falar. Tem esse feeling na primeira consulta que eu acho que é fundamental. E eu passo a bola para você. Eu trabalho muito na perspectiva, como é que eu vou definir isso? Uma dieta inclusiva. O que é isso? Eu tento ganhar do paciente pelo cansaço. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do chocolate. Né? Você quer comer chocolate, você pode comer chocolate à noite, mas vai ter que comer meia melancia antes. Está liberado o chocolate, mas tem que ser 500 gramas de rúcula antes. Então, não venha falar para mim que é fome, porque compulsão por azedo ninguém tem, compulsão por amargo ninguém tem. Aí em 2016, um grupo de pesquisadores diz assim, olha, quando o paciente está sobrepeso ou obeso, ele inflama até a papila gustativa dele, ou seja, eu já rompi com os meus mecanismos de fome e saciedade do meu hipotálamo, a minha papila gustativa já não detecta, ou seja, cada vez eu preciso de algo mais doce, mais doce, mais doce, mais salgado, mais salgado, mais salgado, ou seja, eu tenho um problema ali instalado, lembrando a questão psicológica, a gente já mandou para o psicólogo, né? Então eu vou procurar alimentos anti-inflamatórios, numa perspectiva antioxidante, anti-inflamatória, e sim, eu vou trabalhar. Se o problema daquele paciente é se sentir saciado, eu falo assim, cara, ninguém aguenta com um balde de feijão e Coca Zero por cima, porque você estufa aquilo. Então se o teu problema é ficar estufado, nós vamos te encher de feijão e Coca Zero, no primeiro momento. E as gatas depois? E depois, gelatina light e melancia. Então o problema não o problema é muito seletivo, né? Então eu procuro trabalhar nessa perspectiva. Não, peraí, que nem a Carol falou assim, é a base. A tua base, então, é doce o negócio? Então vamos entender o seguinte, não tem como fazer reeducação alimentar com quem nunca foi educado. Então a gente às vezes tem que começar lá de baixo mesmo. Falar assim, cara, é o seguinte, tua vontade de doce, ela vem, faz 3 encarnações, você está com essa vontade de doce. Eu não vou te tirar teu doce, mas é o seguinte, você vai ter que comer 500 gramas de morango antes de comer tudo Melancia. Melancia é básica. Então, eu procuro dizer que a minha dieta, ela é inclusiva nesse sentido. Tá? Como a gente sabe entre nós aqui, cada caso é um caso e a gente vai abordar de determinadas maneiras. Mas enfim, pessoal, por que a gente incitou essa discussão? Para vocês verem que cada um vai ver de um aspecto, de um perfil. Estamos falando aqui com pessoas já experientes. Por exemplo, Ju, quanto tempo você tem de clínica já? 10 anos. 10 anos, Gabi? 13, né? 13. Carol, o teu tempo, não, mas o teu tempo com um ser humano ali, com um profissional de saúde já deu quanto? Eu Educadora física e tudo. 12 anos trabalhando com pessoas, né? É diferente de uma pessoa que se formou agora em nutrição. Então, a gente já percebeu, e isso que a gente quer passar para vocês, a gente tem uma bagagem que a gente se sente hoje na obrigação de passar. E é por isso que hoje a gente conclui mais um ciclo, né? Estamos aí fechando esse ciclo de um mês. O próximo tema, quem vai cuidar é a Carol, né? Qual que é o tema, Carol? Vai ser o corpo do outro, né? O corpo que eu gostaria de ter. Olha que tema Mas tem que interessante. ser novo, né? Em alguns casos. Pessoal, olha que tema interessante que espera vocês na semana que vem, porque vai virar o mês e vocês vão ter um programa novinho em folha para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Tchau. Tchau, Até gente. a próxima. Se calma inscreve aí. no canal, ativa as notificações, deixe seu like, comenta aqui embaixo. E todos os vídeos, o episódio 1, 2 e 3, eu vou deixar linkado aqui no card em cima em algum lugar para vocês entrarem e assistirem todos. Ou vai estar aqui no link de informações. Confere tudo. Beijo, Tchau, tchau. Tchau, galera.